Meus queridos, dando início ao nosso estudo de hoje, com as palavras do apóstolo Pedro, em Atos 5, 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Os esforços de Satanás para destruir a igreja de Deus foram em vão. Muitos obreiros do Senhor foram torturados e mortos, mas a obra santa ia avante, com firmeza. Um dos testemunhos mais nobres em favor da pregação do Evangelho foi o protesto apresentado pelos príncipes cristãos da Alemanha, na Dieta de Espira, em 1529. A coragem e firmeza daqueles servos obtiveram para as futuras gerações, ou seja, nós, hoje temos a liberdade de consciência, dando à Igreja Reformada o nome de Igreja Protestante. Deus estava intervindo e contendo as forças que se opunham à verdade. Carlos V, imperador da Espanha, estava determinado a aniquilar a reforma. Mas todas as vezes que ele levantava a mão para dar o golpe, era obrigado a desviar suas tramas para outros locais. Várias vezes, em momentos críticos, os exércitos turcos apareciam nas suas fronteiras. Ou o rei da França, ou até mesmo o Papa, lutavam contra ele. Assim, entre a contenda e o tumulto das nações, a reforma se expandia e se fortalecia a cada dia mais. Finalmente, os governantes católicos uniram suas forças contra os reformadores. O imperador, então, convocou uma dieta ou concílio para reunir-se em Espira, em 1529, com o propósito de aniquilar, de uma vez por todas, com os assim chamados reformadores e hereges. Carlos V estava pronto para usar a espada, caso os seus meios pacíficos falhassem. Mas os adeptos de Roma expressavam ainda mais ódio sobre os reformadores. Mesmo assim, o povo estava sedento pela palavra de Deus e multidões se espalhavam para pregar a mensagem. Melancto, um amigo de Lutério, eles eram íntimos, fez a seguinte declaração: somos considerados a maldição e a escória do mundo, mas Cristo olhará para o seu povo e o preservará. Olha que lindo, irmãos, ouvintes. Milhares e milhares de cristãos se reuniram na capela do eleitor da Saxônia. A tolerância religiosa havia sido estabelecida pela lei e os estados protestantes decidiram se opor à violação de seus direitos. Deus levantou colaboradores para Lutério e os príncipes fiéis em sua palavra. Frederico da Saxônia havia morrido, mas o duque João, seu sucessor, aceitou alegremente a reforma e manifestava grande coragem. Os padres exigiam que os estados que haviam aceitado a reforma se submetessem à jurisdição de Roma. Os reformadores, por sua vez, não poderiam consentir que a Igreja de Roma readquirisse o domínio sobre as terras que haviam aceitado a palavra e as escrituras de Deus. Por fim, propôs-se que onde a reforma não houvesse sido estabelecida, o decreto de Homs deveria ser rigorosamente executado. E onde os habitantes não se conformassem com ele, seria proibido introduzir qualquer nova reforma. Não seria sequer permitido que um católico romano aderisse à fé dos protestantes. Essa medida terrível foi aprovada no concílio pelos padres e oficiais da igreja. Se esse edito tivesse sido colocado em prática, a reforma nunca mais se ampliaria, muito menos se estabeleceria em alicerces sólidos. Em outras palavras, a liberdade de expressão seria proibida. Não haveria permissão para ninguém se converter e a esperança do mundo parecia, pouco a pouco, se extinguir. Os evangélicos olhavam uns para os outros com grande tristeza e desânimo e se perguntavam entre si: o que vamos fazer?
Já os líderes da reforma deveriam se sujeitar a esse edito, e os príncipes luteranos receberiam a garantia de um livre exercício de sua religião? O mesmo privilégio seria dado a todos os seus súditos que haviam aceitado os pontos de vista reformados antes da aprovação do edito. Mas, felizmente, eles enxergavam o princípio pelo qual esse acordo se baseavam e agiram pela sua fé. Qual era o princípio? Era o direito de Roma de forçar a consciência e proibir o estudo, mas eles e seus súditos protestantes não poderiam desfrutar de liberdade religiosa. Sim, como um favor especial concedido como um acordo e não como um direito. Se aceitasse esse arranjo, essa manobra, eles estariam admitindo que a liberdade religiosa deveria se confinar aos desígnios do Papa de Roma. E para os restantes dos cristãos reformados, o livre estudo da Escritura Sagrada e a profissão de fé seriam crimes punidos com a masmorra e a fogueira. Rejeitamos esse decreto, disseram os príncipes. Em questão da consciência, a maioria não tem poder. Proteger a liberdade da consciência é dever do Estado, e esse é o limite das autoridades em questões religiosas. Os governantes católicos ficaram enfurecidos e determinaram-se a acabar com aquilo que chamaram de ousadia e obstinação. Os representantes das cidades livres foram então solicitados a declarar se aceitavam os termos da proposta do imperador e do líder de Roma. Eles pediram um adiamento, mas esse recurso foi negado e quase metade da população se posicionou em favor dos reformadores. Sabendo que essa decisão os marcava para perseguição e condenação futura, o rei Fernando, representante do imperador, tentou sua arte de persuasão. Implorou aos príncipes que aceitassem o decreto, garantindo que o imperador ficaria muito satisfeito com eles. Mas aqueles homens fiéis a Deus responderam com todas as suas forças: obedeceremos ao imperador em tudo que contribuir para a manutenção da paz e a pregação da palavra de Deus. O rei finalmente declarou que a única opção que lhe restaria era de se sujeitar à maioria. Em seguida, deixou o ambiente sem dar aos reformadores nenhuma possibilidade e nem oportunidade de réplica e de se explicar. Eles enviavam representantes ao rei, implorando que voltasse. Esse apenas respondeu: está decidido, a submissão é a única alternativa. O partido imperial acreditava presunçosamente que a causa do imperador e do papa era forte, ao passo que a posição dos reformadores era fraca. Se os reformadores dependessem apenas do auxílio romano, de fato, seriam tão impotentes quanto o laudo católico presumia. Mas eles apelavam para o Senhor dos Senhores, o Rei dos Reis, Cristo Jesus. E como o rei Fernando havia se recusado a aceitar o pedido deles, os príncipes decidiram que a sua fé não poderia desvanecer. Então, levantaram um protesto para o Concílio Nacional, elaboraram uma declaração solene, apresentaram a dieta. Protestamos por meio destas palavras para que nós e o povo, que não aceitaremos de maneira alguma o decreto proposto, tudo aquilo que é contrário a Deus e à sua palavra, e ao direito da nossa consciência. Por esse motivo, rejeitamos o jugo que nos é imposto. Protestamos pelos que se acham presentes perante o nosso Deus e único Senhor, mantenedor, redentor e salvador.
e que um dia será o nosso juiz. E perante todos os homens e todas as criaturas, nós, e por nós, e pelo nosso povo, ao mesmo tempo esperamos que a sua majestade imperial se comporte em relação a nós como príncipes cristãos que amamos a Deus acima de todas as coisas. Olha que segurança. E a declaração deles finalizou assim: nós nos declaramos prontos para obedecer a Ele, assim como vocês, graciosos nobres, todo afeto e toda obediência que corresponda ao nosso dever. A maioria ficou alarmada pela ousadia dos protestantes, porque o que aguardava eles seriam disseção, guerra e derramamento de sangue. Nesse momento, pareciam que a morte seria inevitável para eles. Mas os reformadores tinham sua confiança no braço onipotente do Deus de Israel, do Deus e Senhor dele. Jesus lutava por eles e os encheu de coragem e firmeza. Os princípios dos fundamentos da reforma protestante constituem simplesmente a essência do cristianismo. O protestantismo coloca a consciência acima do Estado e a palavra de Deus acima da igreja. Meus amigos ouvintes, amigas, todos nós somos irmãos e irmãs em Cristo. Nesse momento, você que nos ouviu até agora, na sua denominação religiosa, a palavra de Deus é a única regra de fé? Ou são conceitos e regras de homens que regem suas doutrinas? A igreja que você congrega guarda a santa lei de Deus? Ou leis alteradas e estabelecidas por homens falhos? Em sua fidelidade e amor a Cristo, peça a Ele em oração que te apresente a verdade. E não esqueça, Deus revela seu amor mediante a nossa fé.